Esta semana, eu, Mia, estou à conversa com Padre Paulo Duarte. Padre Paulo é jesuíta, padre e alguém que passa a vida a escutar pessoas à procura de sentido. Nasceu em Portimão em 1979, estudou filosofia e teologia em Portugal e Espanha e fez o seu mestrado em Paris, com uma tese que já diz muito sobre ele. Uma reflexão teológica sobre a dança e o corpo como lugares de encontro com Deus. O seu caminho cruza espiritualidade, humanidade, arte e corporeidade, sempre com uma pergunta de fundo: como é que nos reconciliamos conosco, com os outros e com a vida? Acompanha diariamente muitas pessoas em conversas, formações, retiros, celebrações, momentos de reconciliação. E também através das redes sociais e de intervenções nos mídia, onde procura falar uma linguagem que faça sentido no mundo de hoje. Atualmente integra a equipa da Rede Mundial de Oração do Papa como adjunto do Diretor Nacional, uma missão profundamente ligada à escuta, à interioridade e à ligação entre fé e a vida concreta. O Padre Paulo é autor de 3 livros, Deus como Tu, Rezar a Vida e o mais recente, De Corpo e Alma, que é o ponto de partida da nossa conversa hoje. Este é um episódio sobre viver de corpo inteiro, com coragem para olhar à sombra, sem perder a ligação à luz. E talvez, assim, aproximarmos-nos de uma vida um pouco mais inteira e, quem sabe, um pouco mais mágica. Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Paulo. Oh, Mia, olá. Bem-vindo a segunda vez que estás aqui. É verdade. E a primeira vez foi há 8 anos? É verdade, já passaram Tu foste um dos bastantes nossos anos. primeiros convidados. Mesmo. E foi assim um encontro para mim muito especial quando nós falámos na altura, até falámos só online, não é? Depois, Verdade. entretanto, tivemos a oportunidade de estar juntos em eventos. E eu costumo dizer que, não é, nós não podemos não nos deixarmos ser influenciados pelas outras pessoas, quer queiramos, quer não. Uhum. E acho que tu foste uma das pessoas que eu tomei mesmo consciência da influência que tiveste em mim. Não é? Às vezes tomamos consciência, outras vezes não, mas Sim, tomei sim. mesmo consciência. E sinto que saboreio essa influência que tu me ofereces desde esse dia que nos, Obrigado que por nos dizeres. Que bom. conhecemos. Portanto, estou muito feliz por ter aqui outra Que vez. bom, e eu também feliz de estarmos aqui a conversar. Olha, eu acho que vai ficar gravado, porque nós estávamos em off Pois. ainda a dizer, já devíamos estar a gravar. E, portanto, dizer já de forma que é bonito, não é? Ver como a realidade nos vai transformando, as relações, não é? E como nós somos pessoas também diferentes. E que bom, não é? Portanto, é o resultado também da transformação do nosso caminho. E como dizes, e como nos vamos influenciando mutuamente, também vos vou acompanhando, não é? Desde aí até nos eventos. Tenho a dizer que já abençoei casamentos de pessoas que estiveram nos eventos e depois entraram em contacto comigo. E já batizaste também o menino. Também. Sim, o Gabriel. Pronto, então, ver como que é bonito formarmos. E também porque é que eu digo isto? Eu acho que no tempo em que nós vivemos, onde há tendência para a polarização, perceber que pessoas diferentes, que à partida podem ter até pensamentos diferentes, obviamente, nós tocamos ambos nos nossos trabalhos ou modos de estar, a humanização, não é? Mas que, exatamente, que estamos despertos a nos podermos conhecer, ou podermos conhecer, não quebramos e não vamos à partida com uma barreira, mas com uma possibilidade, tudo muda. Não é? E há a comunidade que se forma. É bonito. E mesmo assim, nós depois podemos ficar, pensando nas crenças, digamos assim, não temos que de repente adotar crenças uns dos outros, não é isso. Mas podemos, de facto, descobrirmos uns e outros com algo novo. E isso é maravilhoso.
É mesmo. E nós estamos aqui hoje, o que despertou este convite agora foi o teu livro de Corpo e Alma, Crónicas para Caminhos e Encontros Humanos e Divinos, que é um livro de crónicas, várias crónicas que eu percebi que foste escrevendo para uma revista. Revista Mensageiro. Olha, Mensageiro, eu lembro-me, a minha mente, a minha estátua preferida é o Mensageiro, que é no Porto, conheces? Não conheço. Eu vou-te enviar uma fotografia. Está bem. E eu fui lendo aqui estas crónicas, eu partilhei contigo que até me emocionei e chorei ao ler algumas histórias que partilhas das pessoas e a forma como tu ofereces espaço às pessoas que vão ter contigo. Mas assim, para começar, para falarmos só um bocadinho do livro, não é? Sentes uma atenção muito grande do corpo, falas muito de corpo e estou a perceber que isto do corpo é algo muito importante para ti. E de voltarmos ao corpo, não é? E o que é que te levou a escrever a partir desse lugar do corpo e não apenas mais o espiritual, não é? Porque a linguagem às vezes é assim crua. É mesmo, e é necessário indo um bocadinho à história. De facto, o corpo, de algum modo, sem o entender como o entendo hoje, mas sempre foi estando presente. Enfim, eu lembro-me que assim, a primeira coisa foi eu pratiquei ginástica acrobática na adolescência, mas depois foi evoluindo. E quando entrei na Companhia de Jesus, como jesuíta, lembro-me de ver nós temos uma revista que se publica anualmente sobre várias situações jesuítas no mundo, por exemplo. E nesse ano estava um jesuíta, Saju George, um jesuíta indiano, que é professor de dança clássica indiana, bailarino e aquilo. Aquela coisa de uau, pronto. E lembro-me de, olha, se calhar até poderia começar a dançar, é uma coisa que eu gosto. E isto foi na filosofia, quando na etapa de formação da filosofia, que assim o chamo, fazia sentido a falar com o meu superior na altura e diretor espiritual, porque não ter aulas de dança e porque não. E foi quando comecei a ter aulas de dança. E ao mesmo tempo, na filosofia, comecei a estudar a antropologia, o ser humano. O que é isto? Do corpo, da matéria, da corporeidade, ser corpo. E as coisas se ligarem até com as aulas de dança. Portanto, continuei, fui para a teologia, continuei a ter aulas de dança mesmo com mestres. Em Madrid, já, quando estudei lá a teologia, tive aulas com um mestre, já partiu, o Arnold Tarrabonelli. Portanto, tive aulas com a Teresa Prima, Maria Luísa Carlos, cá, e depois com o Arnold Tarrabonelli. E foi também, junto-se aqui algo, além do estudo com a teologia, que, por exemplo, o Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós, diz São João, sobre a encarnação de Jesus, não é? E foi quando eu comecei a fazer psicoterapia. E, portanto, de repente, todas estas dimensões, tinha aqui o intelecto com o estudo, a psicoterapia com o trabalho emocional, a aula de dança-teatro com o físico, havia movimentos mesmo bruscos, e que, quando eu começo a fazer psicoterapia, todo o trabalho interior, tocar zonas menos simpáticas, onde, eu lembro, havia um gesto que nós fazíamos no exercício com o Arnold, tínhamos que bater com as mãos no chão, tínhamos que gritar e dar um grito, e a me vir a emoção, uma emoção que, curiosamente, eu estava a fazer síntese com a ligação com uma coisa que estava a vir da terapia. Na altura foi uma coisa muito do bullying do que eu sofri, portanto, a sarar isso. E, portanto, a minha irritação... E claro que depois fazia a reflexão e pensar, não, nós somos de facto mesmo um todo. Isto de ser corpo é mesmo um todo. Também não é uma coisa bonita, uma frase bonita que se diz. Desde aí, então, também a começar a trabalhar muito isto e a propor, dentro da espiritualidade, é preciso trabalhar corpo. Mesmo quando eu propunho os retiros. E Inácio de Loyola, o nosso fundador, quando propõe, Santo Inácio, quando propõe os exercícios espirituais, curiosamente também tem lá pinceladas de corpo, digamos assim. A importância do descanso durante o retiro, as regras de ordenar no comer, por exemplo, a respiração, os modos de orar a partir dos sentidos, do ver, do olhar, do sentir, do escutar, do saborear. E depois olhava para o meu contexto, não é? Enquanto igreja, enquanto observava já como padre a celebrar
as missas e a olhar para as pessoas e a pensar, nós não temos consciência de corpo. Não há esta consciência de corpo. Claro, a gente sabe que temos corpo, não é? Porque temos fome, vamos comer. Mas no sentido de consciência e da potencialidade que isso tem para um equilíbrio, para uma maturidade, para uma consciência disto, de equilíbrio mesmo, até sano, não é? Eu gosto muito do verbo sanar mais do que curar em alguns contextos. Porque temos aquela coisa, em inglês diz o heal, e o heal, to heal, mais do que curar, cura, eu gosto do verbo sanar, porque é muito mais pleno. Por exemplo, há pessoas que no seu processo de vida, não é, com eventualmente uma doença, que podem não se curar da doença, mas podem até terminar a vida, estou a pensar em situações até oncológicas, de cancro, podem terminar, se forem bem acompanhadas na sua integração de corpo e corpo frágil, sanadas. Podem não terminar curadas no sentido da doença propriamente dita, mas no nível existencial sanadas. E por isso o verbo sanar, para mim, é um verbo que ajuda a compreender-nos como corpo, na consciência de corpo, na sua totalidade. Pronto, depois, entretanto, comecei a ler mais sobre psicossomática, a somática com o Peter Levine, a ler e a estudar mais Bessel van der Kolk, por exemplo. Portanto, estes autores que começam a trazer a própria saúde mental a partir de corpo, quer dizer, quando se começa a perceber que está a ser estudado, está a ser preparado, e agora como é que nós vamos apresentar, como é que nós ajudamos a apresentar e como é que eu ajudo a apresentar esta realidade de corpo na sua totalidade. E acho que é muito, muito fundamental falar, porque também acontece uma coisa que é, isso também me vou percebendo, que nós também estamos numa sociedade, o corpo perfeito, o corpo que tem que estar... Não é? Porque a relação que temos com a nossa corporeidade, sim, com a corporeidade. Às vezes as pessoas dizem-me isto, o meu corpo está-me a dizer isto, e eu às vezes corrijo no sentido da linguagem. Não, eu em corpo estou-me a dizer isto. Porque o meu corpo, não, mas não é uma realidade fora. Sou eu, estou a sentir, e quando eu começo a identificar esta totalidade de ser, não é? Até o modo como posso até ajustar, integrar, perceber o que é em termos de, sim, de cuidar-me, mas cuidar-me não a partir de tem que ser perfeito, porque isso não existe. Nós somos seres inacabados, somos seres imperfeitos e seremos. E que maravilha, não é? Mas desde este lugar muito... estou bem, como sou. Há uma plenitude, mas que é um trabalho muito consciente de reconhecimento. Olha, de que vamos... Uma coisa é sermos corpo infantil, adolescente, adulto. É um corpo que se vai trabalhando, vai se transformando. Nós somos corpo que nos vamos trabalhando e transformando. E isso pode ser lugares de muita liberdade e de muita libertação. Muito libertador mesmo. Está aqui a pensar que o corpo, falamos muito, não é? A minha relação com o meu corpo. Tá? É muito esse distanciamento, no fundo, é a minha relação comigo. Comigo desde corpo. Exato. Por isso que esta coisa da linguagem, não é? Às vezes gosto, quando a gente toma consciência, eu até brinco a dizer que as próprias palavras têm corpo. Sim. Tem uma densidade. Certo. Aquilo que nós dizemos, não é? Aquilo que nós dizemos também tem efeitos. Por exemplo, se eu estou a ter uma linguagem, um tom duro, agressivo na palavra, também tem efeitos. Claro. Se eu tenho um tom doce, suave, tem efeitos. Mas se eu tenho um tom duro, assertivo, porque tem de ser, tem efeitos. Mas se eu estou a ser suave, porque eu agora, dentro da linguagem, há o spiritual bypassing, não é? Portanto, que é o não ligar, por exemplo, não, porque eu agora sou uma pessoa boa, não posso sentir coisas. Não, mas é que a questão é que no resto sempre senti coisas luminosas e sombrias. A beleza de tua consciência de dar nome com densidade de corpo é isso que vai tomar consciência, ok? Porque é que está aqui esta realidade mais? Porque é que eu estou irritado? E ainda bem que se calhar estou irritado. Quer dizer, diante de uma injustiça vem uma irritação, vem uma zanga. Ok,
está equilibrada e tem de haver, não é? Certo, e isso é muito importante que estás a dizer, porque parece que às vezes ainda ontem li um texto precisamente sobre isso que guardei, mas vou guardar lá mais para a frente porque queria partilhar contigo. Mas esta ideia de que somos melhores pessoas se não nos irritarmos. É. Pois, porque e tem que ver com este lugar, e é verdade, por exemplo, o nosso inconsciente coletivo está muito marcado com a nossa tradição judaico-cristã e bem, vou ser o padre a dizer, e bem no sentido de há uma riqueza, quando eu entro nos textos bíblicos, digamos assim, não é? Há uma riqueza de transformação. O problema mesmo é que nós moralizamos estes textos. Ou seja, nós só somos boas pessoas ou somos más pessoas. E nós, enquanto seres humanos, somos muito mais complexos que isto. Basta pensar, por exemplo, o que se sabe hoje do trauma intergeracional, não é? Sim. Por exemplo, ou seja, há pessoas que temos que ajudá-las a perceber que há também numa história que, inclusive, houve alteração de DNA precisamente pelos traumas que avós Antepassados viveram, que houve alteração e que isso provocou que a pessoa tivesse esta e esta característica também ao nível emocional. E parece-me importante dizer isto porquê? Porque no inconsciente coletivo temos esta dimensão judaico-cristã, mas que moralizou-se. Então, nós temos que ser boas pessoas, certo? Mas o ser boa pessoa vai implicar também tomar consciência que há lados nossos que também são quase instintivos, que nos mostram que algo não está bem. E muitas vezes as emoções, as chamadas emoções, eu prefiro chamar sombrias, escuras do que negativas, não é? Porque depois cá está a linguagem, mais uma vez, portanto, é negativo, logo é mau. Portanto, as emoções mais sombrias, mais escuras, que não se gosta, são mais difíceis, mas podem ser indicadores de que, de facto, algo não está bem. Claro. Imaginemos uma situação de violência doméstica, ou seja, se eu tenho contacto comigo, ou uma mulher, um homem, que se tem contacto consigo e se vai conhecendo, então a emoção de incómodo, irritação, tristeza, está a dizer que há qualquer coisa que não está bem. Em absoluto não tem que haver uma transformação total, mas pode haver, por exemplo, no acompanhamento de casais, no caso do casal, ou até nas nossas comunidades religiosas, não vivemos em casal, mas vivemos em comunidade, que é a oportunidade de, olha, vamos conversar. Há aqui qualquer coisa, está a haver aqui um desajuste. Se calhar sou eu que estou e reconheço mais cansado, mais sensível, etc. E, portanto, estou também a exagerar. Mas quero partilhar e quero haver espaço de segurança para partilhar essas coisas que eu estou a sentir menos simpáticas. Mas há um lugar de segurança para dizer. Ainda ontem, curiosamente, também estava à conversa com alguém e estávamos a dizer a propósito até da educação dos filhos, não é? Que bom que as crianças possam dizer, seja o que for, eu vou dizer ao meu pai, eu vou dizer à minha mãe. Porque é sinal que sentem segurança. Porque em muitos contextos, eu que já estive em colégios, às vezes é aquela coisa, ei, setor, não diga ao meu pai, não diga à minha mãe. Eu fico a pensar, o que é que está aqui? De lugar de medo. Quando deve ser exatamente, olha, fiz isto e vou dizer aos meus pais. Porque é um lugar de segurança e vamos aprender. Há uma passagem que é bastante conhecida, uma passagem bíblica, que é a passagem do filho pródigo em São Lucas. E, enfim, há muitas subtilezas nessa passagem, mas é a famosa passagem que o filho diz ao pai, dá-me a herança que me compete. Isto é de uma brutalidade imensa, porque a gente pede a herança na morte. Exato. Pronto. E diz que o pai dividiu a herança pelos 2 filhos. Mas conta a história do filho mais novo, que vai, esbarata tudo, vive uma vida devassa, total, pronto. E há um momento de limite dele, que toca o limite, que diz, eu neste momento estou a comer até as alfarrobas que dão aos porcos, portanto eu vou voltar para a casa do meu pai, mas vou-lhe dizer que não sou filho, vou trabalhar, ao menos tenho lá, sei que tenho trabalho. E quando regressa, o pai vive um momento de alegria e faz uma festa. E eu muitas vezes, a falar desta passagem, digo, estão a ver, o pai não lhe vai dizer,
e não lhe disse, eu bem te disse, eu bem te avisei. Estás a ver? A primeira coisa que faz é uma celebração do regresso. Então o que significa que podemos fazer tudo? Não é isso. Também a própria pessoa levou uma consciência de transformação e o que é que o pai faz? Acolhe. E a coisa que não diz o texto, mas quase certeza que aconteceu foi, os dois tiveram depois uma boa conversa. O que é que aprendeste? Estou cá para ti. Portanto, a primeira... mentalidade consciente. Exatamente, pronto. A primeira coisa é, eu estou aqui para ti. Yeah. Estou aqui para ti. E agora o que é que aprendeste com isto? Porque depois também há ali o filho mais velho que vem, então, pois, quer dizer, estou a vida toda como é. E nunca deste-me sequer um borrego e agora vais dar aqui o vitelo gordo e tal. Então também vem ali o ressentimento. E o pai também lhe diz, o que é meu é teu. Só que este estava perdido e voltou-se a encontrar. Portanto, vamos celebrar. Porque também nós, o tal perfeitinho que faz tudo, também depois pode viver amargurado e rancoroso. Isto para dizer que não... No equilíbrio, o equilíbrio muitas vezes também pede desequilíbrio. O desajustar. Na dança a gente vê isto, não é? Que é, se acontece o desequilíbrio, muitas vezes também pode ser saudável para um encontro, claro. Um reencontro. Porque se eu vivo se não querer fazer nada, estou direitinho e depois o que é? Também há uma contenção de corpo, claro. E torna o quê? Amargurado, rancoroso. Certo. Que há muita gente no nosso mundo hoje em dia então, amargurada e rancorosa. Muito mesmo. Estava a pensar que, enquanto estavas a falar aqui agora neste exemplo, não é? Houve aquela ausência da moralização, mas as nossas perguntas e as questões vêm muito com esta moralização. Mas isto está mesmo certo? O filho se calhar devia ter sido castigado. Pois. Não é? E estava-me a lembrar de uma história de há muitos anos da minha filha, estava na primária e era no inverno, mas ela não quis vestir o casaco porque ela não estava com frio. E eu estava à porta cá fora à espera dela. E o porteiro viu, virar-se para a minha filha e ele disse, se não vestires o casaco, eu vou dizer à tua mãe. E ela de certeza que te vai pôr de castigo. E ela virou-se para o porteiro e disse, olha, podes dizer à minha mãe, porque ela não me vai pôr de castigo. Não é? É um bocadinho isto de nós temos e claro que depois também podemos ter conversa, se fosse uma coisa mais grave, obviamente ia conversar com ela. Mas é isso, ou seja, mesmo a partir da base, não é, da possibilidade de nós conversarmos, mas onde é que isto é possível? Portanto, obviamente, a parábola fala deste pai que está muito bem consigo próprio. Porque está pleno. Certo. E o que é estar bem consigo próprio? Entristeceu-se quando o filho pediu. Ficou triste. Doeu-lhe. Isto para voltarmos à história das emoções, diríamos menos simpáticas. O facto de, não, ótimo, filho, eu estou desligado. Não. Não era isso. Entristeceu-se. Yeah. Portanto, também, para dizer que também, quando nós nos estamos conectados, tudo pode nos ajudar a humanizar. Este é que para mim é o ponto. Quando estamos conectados, todas as realidades nossas podem ajudar a uma humanização. Yeah. Lembrei-me agora que estavas a falar uma coisa que eu sublinhei aqui no livro, que é, afinal, quando dói, dói. Não é um dizer já passou quando não passou nada, não é? Isso. Olha, já passou, por exemplo, com as crianças, não é? Fazemos muito isso. Fazemos muito. Olha, já passou. Não, está a doer. Validar. Ou seja, a importância da validação, a importância de nós podermos validar o que está a acontecer. Mesmo, por exemplo, quando nós fazemos o acompanhamento, quando se acompanha, escutar a pessoa, validar o que está a sentir, é extremamente importante, porque senão vão-se ativar mecanismos de que isto, enfim, depois com toda a profundidade isto possa ter, que é, então, eu não valho, eu não tenho interesse, afinal, o meu sentir não faz sentido, não conta. Não, eu estou a sentir. Se eu pico, não é como digo, eu dou muitas vezes o exemplo do pico do cato. O pico do cato é uma coisa mínima, muitas vezes. Mas dói que se farta. Sim. Quando as pessoas às vezes dizem, que ridículo. Não, um pico do cato. Claro que eu depois posso ter uma coisa importante para fazer, e é verdade que não é importante diante disso, mas eu ponho ali o dedo esticado. Mas se eu não olho, passado um tempo já me vai começar a doer o tendão. Mas não é nada. Daqui a pouco vai-me começar a doer o pulso porque estou com o tendão e estou com o dedo esticado porque vai-me doer. Claro que há coisas mais importantes e que posso decidir de momento não olhar para o bico do cato, mas eu tenho de olhar para o ridículo.
o aparentemente ridículo das pequenas coisas. Há um outro exemplo que dou, não é? Ou seja, quando há insistência, não é? Que é quando eu... Sim. Não é nada, não é? Sim. Mas passado aqui um tempinho começa a haver um incómodo, começa a haver uma irritação, começa a apetecer tirar a mão, não é? E isto, vês como eu estou a pegar exemplos a partir de quê? De corpo? Sim. Não é abstrato? Sim. A gente pega no corpo com estes pequenos exemplos, a gente começa a perceber, não é? Como até realidades aparentemente inócuas, pequenas, etc., mas se são reiteradas, vão tendo um peso. E é isto? Dói. Dói. Nós temos muito, não é? Eu que venho da área muito da parentalidade e como mãe também sinto muito este impulso de querermos salvar, não é? Até ligando que Jesus era o grande salvador Sim. também, e esta questão da salvação às vezes tira-nos do corpo, não é? Sim. Porque isto é quase como se nos estivéssemos a querer salvar a pessoa do seu próprio corpo, da sua própria experiência física, não é? Sim. Falas em Jesus e que é mesmo bonito. A nossa religião, a religião cristã, é a única que diz que Deus assume plenamente corpo. Ou seja, não se mascara de uma materialidade, como outras realidades. Ou seja, deuses que se fantasiavam de humanos, mas aqui não. Deus que assume plenamente corpo, corporeidade, encarna. Isto significa que Jesus, Deus encarnado, vive totalmente o seu lado emocional. Cá está. Vou pegar outra vez nas emoções menos simpáticas. Há uma passagem do Evangelho extremamente forte, que é a expulsão dos vendilhões do templo, em que Jesus faz um chicote de cordas, levanta as mesas, quer dizer... Então, Jesus não é um pacifista, no sentido de... Ele quer a paz e deseja a paz. Ele é a paz. Mas ali estava a ver, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Não façam da casa do meu pai um lugar de transações. E é muito interessante, não é? Que depois toda a gente se espanta, ficou toda a gente surpreendida de vê-lo com esta emotividade, digamos assim, a levantar mesas. A gente vai dizer, mas Jesus estava desequilibrado? Não, Jesus estava equilibrado porque diante daquela realidade há ali uma injustiça e que olha, então, olá, boa tarde. Não se importa tirar essa mesa que está desajustada daqui. O outro olhava para aquilo, agora faz aquele movimento. Sim. Isto provocou agitação. Mas provocou agitação, tanto que depois, enfim, dentro dos argumentos que pode levar à morte. Mas para dizer o quê? Que nós, mesmo na nossa tradição religiosa ou espiritual, quando eu olho para o Evangelho e quando me inspiro em Jesus, vemo-lo também a viver a luz e a sombra, no seu sentido de coisas mais simpáticas, menos simpáticas, completamente integradas. E isso é o que nos faz falta de fazer também este trabalho interior, no fundo, de salvação. Porque a salvação não é um resgate, de repente, etéreo. A salvação é a partir da plenitude. Aliás, os padres da Igreja, logo no início, Ireneu de Lyon, Tertuliano, até Clemente de Alexandria, mas sobretudo o Tertuliano, diz mesmo, a carne é o lugar de salvação. O lugar da matéria. Mas porquê? Porque nós somos a totalidade do que nós temos e somos. E essa matéria, esse sentir, vai se manifestar onde? De facto, desde o corpo, desde a pele, desde as entranhas, desde a totalidade do ser. É quase como se fosse preciso devolver ou entregar uma permissão de pessoas viverem Sim. mais isso. Agora vou-te ler aquilo que guardei ontem, espero que tenha guardado, porque tem a ver com isto que estavas aqui a falar. É um texto, é parte de um texto de uma página no Instagram que é Contra-Narrativa. E esta pessoa estava a partilhar que tem sempre tido esta atitude de apelar ao diálogo, à empatia,
a ouvir e mostrar muita curiosidade perante a pessoa que está com uma opinião muito diferente. E agora vou entrar em política, porque é isto que ela escreveu é sobre a política e o que ela estava a sentir agora após as eleições. E ela escreveu assim: o Ventura ganhou na minha freguesia, no meu concelho e não me sinto segura. Aliás, ontem, como em todas as eleições, desde que me lembro de ser gente, as urnas encheram-se com as pessoas vindas da missa. Acordam, vão à missa e seguem para as urnas. Dizem-nos sempre, ser melhor do que eles. Não desças ao nível, mas digam-me como é que se mantém a elevação quando se está em modo de sobrevivência. A verdade é que não sei se dá. Não tenho moral nenhuma para vos dar hoje. Tive sentimentos recíprocos. Ela, uma pessoa próxima dela disse-lhe que ela desejava a morte de todas as pessoas da esquerda. O nojo que ela sentiu por mim, eu sentir por ela. Sinto uma repulsa crescente por quem decidiu incendiar o barco com todos nós dentro. Mas há uma única diferença que me resta no meio deste naufrágio. É que, apesar de tudo, apesar da bilis e do medo, eu jamais lhe desejaria a morte, mesmo que ela me deseje a mim, mesmo que ameace os meus, mesmo que nos esteja a arrastar a todos para este suicídio coletivo alucinado. Eu não quero para ela o que me desejou, nem para ela, nem para ninguém. Mas se me perguntam se sinto empatia ou compaixão, não. O ódio está cá, entranhado, sujo e pesado. Desculpem a falta de virtude, mas ele está cá. A sensação que me dá é apetecer-me abraçar, porque acho que nós estamos mesmo com falta de abraços. Mesmo que isto possa parecer o que for, mas estamos com falta de abraços. Precisamente, acho que então temos pessoas cada vez mais zangadas e não foram escutadas na sua zanga. E não estão a ser escutadas na sua zanga. E mais do que eu acho que é também cada vez mais perversa e perigosa esta grande dicotomia esquerda-direita, não é? Estamos a esquecer que antes de mais somos pessoas. Atenção, e sermos pessoas não é andarmos, quando eu digo o abraço, não é andarmos aos abracinhos como se nada, não. Também tem que haver aqui uma maturidade da reflexão. E eu acho que estava a escutar o texto, não é? E estava mesmo a sentir a compreensão. A partir de uma história. História partilha, baixo partilha. Há alguns anos, quando o Estado Islâmico começou a decapitar cristãos, já estava em processo psicoterapêutico, mas apetece matá-los a todos. Veio-me. Claro. Oi? E foi para mim um passo de conectar com o terrorista cá em mim. E acho que entramos aqui numa coisa que é, bem, temos vindo a falar, mas que para mim tem sido fundamental, que é a dificuldade de cada um de nós, que isto obviamente é um exercício que devemos ser educados desde crianças, porque eu olho para a sociedade nos dias de hoje, na atualidade, e vejo que é uma sociedade na individualidade, porque a sociedade não é abstrato, são pessoas, e grande parte das pessoas não tem a capacidade de fazer o seu exame de consciência de como é que está, sem julgamento no primeiro momento. A mim sempre fez, mesmo nas últimas eleições, fez-me sempre muita impressão que normalmente quem perde o problema são dos outros. Mas espera aí, mas vocês partidos podem fazer um exame de perceber porque é que as pessoas deixaram de votar em vocês? Porque é que a culpa é dos outros? Claro que, objetivamente, há situações que a culpa é daquela pessoa, ou seja, teve um ato mau. Mas o que eu acho que nos falta, porque é duro, é perceber onde é que eu estive mal. E que em mim, sim, pode habitar uma realidade sombria. Em mim pode habitar a vontade de matar. Só que se eu não dou nome a isso, é uma autora, que é a Debbie Ford, ela tem um livrinho, não está traduzido, enfim, eu vou traduzir o título,
mas que é o The Dark Side, o lado escuro, dark, dos buscadores de luz. Que é um trabalho à volta da sombra, não é? E ela diz, eu vou dizer em inglês, depois faço a tradução, porque acho que é forte a forma como ela diz. What I do not own, owns me. O que eu não possuo, possuo-me. Enfim, ler o livro, para mim, trabalhar isso, e que ela diz de uma forma muito, muito, muito interessante, não é? Que é isto, aquilo que eu não aceito de sombrio, enfim, depois também se fala da chamada sombra branca, no sentido de pessoas que idolatram outras características que também têm dificuldade em aceitar as características positivas em si. Pronto. Que também tem que ver, de facto, com muita coisa, mas apagando na sombra chamamos-lhe escura. E nós temos mesmo dificuldade. Eu, por exemplo, ver atitudes de pessoas a isto, por exemplo, calma lá, eu posso não me identificar com características desta realidade política, mas isso não significa que eu tenha o direito de pensar na morte desta pessoa. Certo. Porque isto faz-me lembrar Levinas. Emmanuel Levinas, um filósofo, ele perdeu toda a família, judeu, perdeu toda a família no Holocausto. E ele desenvolve o seu pensamento, no sentido ético, que é, eu tenho responsabilidade infinita pelo outro. Porque se eu perco essa responsabilidade infinita pelo outro, posso legitimar que o outro pode desaparecer. E onde é que ele pega nisto? A partir do rosto. Eu tenho responsabilidade infinita pelo rosto do outro. E gosto muito de pegar nesta imagem do rosto também porquê? Porque, claro, hoje temos espelhos, hoje temos câmaras e podemos nos ver. Mas eu não consigo ver aquilo que mais me identifica, que é o meu rosto. Nós não conseguimos ver aquilo que mais nos identifica, que é o nosso rosto. Precisamos do outro. A importância do outro. Claro que o outro que vai ser espelho e vai ser diálogo conforme aquilo que nós estamos. Mas esta responsabilidade infinita para quê? Ele inclusive chega a dizer, inclusive é pelo meu carrasco, se eu eventualmente for para a morte. Que vai na linha desse texto que foi escrito. Ou seja, eu não quero contribuir para uma violência, porque senão voltamos ao famoso dente por dentro, olho por olho, dente por dentro, ou seja, acabamos todos cegos e todos desdentados. Tem que haver aqui uma diferença. Só que essa diferença não pode ser, por um lado, enfim, a expressão de Jesus, amar os inimigos, o dar a outra face. A expressão não pode ser, o amar os inimigos não é amar o mal que se faz. E é preciso distinguir isto. É que tentas fazer aqui na paz do amor aos inimigos. Pois. Tem uma das crónicas que eu gostei imenso. Porque é um bocado isto, ou seja, o amar os inimigos é continuar a amar a pessoa, não o mal que ela está a fazer. E nós hoje estamos a precisar muito disto. Porquê? Porque também estamos a precisar de conversar, porque nós estamos em tensões cada vez maiores e isto tem tido efeitos. Obviamente, ao nível de líderes, temos líderes a dar exemplos péssimos. Sim. Portanto, Sim. simbolicamente, não é? A figura do líder. Nós queremos, quer não, precisamos de uma estrutura hierárquica. Isto é, até podemos dizer, não é humano, é animal. Sim. Porque a gente vê Sim. os grupos de animais, uma alcateia, uma manada, por aí fora, têm uma hierarquia. Porque tens o macho, a fêmea alfa, ou seja, que no fundo que organizam, não é? Por exemplo, nos elefantes, as matriarcas. É maravilhoso a gente perceber isto, ou seja, mas porquê? Porque precisamos de uma organização. Nós precisamos, porque a anarquia é o caos. E, curiosamente, a própria natureza, dentro do seu lado caótico, por exemplo, ao nível vegetal, que vai por aí fora, mas também tem ali uma organização. E nós precisamos de uma organização para quê? Para estarmos equilibrados enquanto sociedade. O que não pode ser, ao nível humano, que isso é que também, no fundo, é o perigo, e que, no fundo, a dignidade da humanidade, o que vem dizer é: eu não tenho direito de abusar de ti. Mesmo que eu possa ser características de líder, mas eu não tenho esse direito. Inclusive, eu, como líder, tenho o dever de te cuidar a ti, inclusive que possas ser mais frágil ou mais fragilizado. Só que, para haver isto, tem que haver... O problema, volta a Jesus, porque acho que é, para mim, de facto, é o centro. Jesus, quando começa a sua vida pública, ele é batizado. O batismo, os textos, enfim, depois com as características de literárias, em que aparece uma voz, tu és o meu filho muito amado, em ti posto está a minha complacência. E eu brinco, é uma interpretação minha,
brinco, talvez por também questões pessoais, que é Jesus, naquele momento, o ego, que não é pecado, portanto o ego inchou. Sim. E dizem em São Marcos, no Evangelho de São Marcos, uma coisa muito bonita, que é, e o Espírito, depois deste momento, impeliu-o para o deserto. E esteve 40 dias no deserto. Foi muito interessante. Foi uma das minhas psicoterapeutas, disse uma coisa, ainda estávamos a falar de vários temas, e ela disse uma coisa que me marcou na altura, e disse, olha, Paulo, enfim, não é a minha área no sentido, mas quando Jesus vai para o deserto, no fundo, ele vai pôr à sua frente o mal que ele pode fazer. E na sequência, o Paulo não terá de pôr o mal que pode fazer à sua frente. Claro, vem-me aqui o ímpeto ainda adolescente. É já amanhã na oração. Vai ser já amanhã. Pois, eu tentei e não consegui. Porque é muito forte. Se a gente quer fazer este trabalho de forma séria, o dark side, não é? É forte. Claro que quando muita gente tem facilidade de autopunição, ei pá, que estúpido que eu sou, mas quero entrar isto no nível da neurociência, estudar Nazaré Castellanos, a partir de Nazaré Castellanos, uma neurocientista ajudou-me muito a compreender algumas coisas, mas há esta autoviolência, ei pá, que estúpido que fui, que estúpida, que parvo, portanto há esta agressividade, muitas vezes autoagressividade, e o mal que também isto faz. Mas outra coisa é tomar consciência de que sim, eu posso fazer mal, em mim também há essa possibilidade. É duríssimo, isto não é uma coisa, ok, cá está, lá vou amanhã, isto é um processo, porque de repente tu tens que ter um embate com a tua possibilidade de matar, de desejar o mal. Claro que eu posso viver o auto-engano. Não, porque eu sou uma boa pessoa e sem mim não acontece. Isto é o perigoso. E é o perigoso muitas vezes, e muita gente que, como não quer lidar com essa realidade, o que é que faz? Projeta o mal, ou seja, aquelas pessoas com aquelas características. E vimos isso muito bem, portanto há aqui uma repetição da história que me está a preocupar, não é? Que é neste sentido, quando não se quer fazer este exercício que é mais duro, e hoje temos muitas ferramentas para os fazer, então esta e esta pessoa com esta e esta característica não valem. Temos que eliminar. E subtilmente, mal interpretado, em contexto de igreja, isto também foi acontecendo e às vezes acontece. Volto a dizer, mal interpretado. Isto é que é perigoso, porque eu olho, o Jesus que eu conheço olha para pessoas, não olha para características. É a pessoa com a sua possibilidade de transformação para se humanizar e divinizar. E onde é que eu quero ir? No fundo, quando eu faço este exercício, quando começo interiormente a fazer este trabalho, e houve uma altura que disse, sim, ok, está na altura de enfrentar os meus demónios. Alguns. E quando, até foi com outro amigo, psicanalista, aí não temos amizade, não estávamos em terapia, mas eu disse-lhe, olha, eu preciso de enfrentar os meus demónios. Estão muitas coisas aqui a acontecer interiormente e, curiosamente, depois, exteriormente, que têm impacto, não é? Eu preciso de enfrentá-los, que despertam ainda mais, não é? E eu disse, não pode ser, porque eu não posso contribuir para o mal porque eu não estou a lidar comigo. Então tenho que lidar comigo. E foi muito forte vir aqui ao lado visceral, ao lado, como diria, sim, demoníaco. Demónio, enfim, demónio significa aquilo que divide, aquilo que separa, diabolos em grego. E se eu não enfrento aquilo que também em mim separa, que é desunitivo, passa a expressão, então vou projetar e vou querer que a outra pessoa que está a provocar em mim coisas que desapareça, que é mais fácil. Não, se outra pessoa está a provocar em mim coisas, então se calhar é coisas que estão em mim. O que é que eu tenho que trabalhar? O que é que eu tenho de ver? E isso foi também um processo libertador. Curiosamente que dá muito, muito mais paz e muito mais serenidade. E é uma paz de dizer, ok, não, eu não quero tomar café contigo. Mas também não quero que tu desapareças enquanto pessoa. Mas eu também tenho legitimidade para dizer, eu não quero tomar café contigo. Porque é a diferença entre o amar e o gostar. Eu amo-te, ou pelo menos quero evoluir para amar-te enquanto pessoa, mas isso não significa que tenha a gostar de ti.
Estas distinções, para mim, são importantes e acho que nós hoje precisamos, porque nós hoje estamos numa de... Se eu não concordo contigo, logo estou contra ti. E estas polarizações, que são extremamente perigosas, que, a meu ver, não é, tem que ver com uma tremenda falta de trabalho interior que se possa fazer. Porque o trabalho interior, repito, é exigente. Muito. O trabalho interior vai implicar... Porque muitas pessoas, quando a gente se fala em desenvolvimento pessoal, até mesmo nos processos de autoajuda ou de trabalho interior, muitas pessoas o que pensam é agora vou tomar agora uns batidos ótimos, uns sumos maravilhosos, vou estar aqui, vai ser... Não. O desenvolvimento pessoal sério, o trabalho interior sério, vai nos levar a tocar as feridas, as dores, as possibilidades de mal. Agora, isto tem que ser com acompanhamento, com delicadeza e vou fazer com o ponto que eu dizia, por exemplo, com autocompaixão. Muito. Uma das coisas que é maravilhoso, tenho feito, como digo, para trabalhar estas questões de corpo, com Nazaré Castellanos, já a citei aqui, ela tem um livro muito interessante que é Neurociência do Corpo, em espanhol. Ela tem um outro livro que sei que felizmente está a ser traduzido para português, que é A Ponte onde habitam as borboletas, as mariposas, as borboletas. Não sei como é que será a tradução portuguesa, mas uma biosofia da respiração, uma sabedoria biológica da respiração. Mas a partir daqui ela abre e faz a ponte com a neurociência e as ciências humanas, até com Martin Heidegger. E o livro está belíssimo. Mas ela, e foi com ela que também fui aprendendo, obviamente, a partir dela, que a autocompaixão tem um impacto muito forte ao nível biológico, neurobiológico. E o que é a autocompaixão? Não é, sou lindo e maravilhoso, ok? Não é isto, as pessoas também se confundem, que é, eu fiz algo mal, ok? Não vou identificar com esse mal, no sentido que estúpido, sou terrível, porque sou trapalhão. Sou desastrado, sou... No fundo é fazer um bocadinho o que o pai fez ao filho da história que estavas a contar antes, não é? É isso. Ou seja, que aprendizagem, ok? Houve uma falha, mas eu não me identifico com a falha. Autocompaixão. E à medida em que nós vamos vivendo esta autocompaixão com a tranquilidade e a serenidade que vamos descobrindo, o que é que isto vai provocar? A compaixão com o outro. Porque cá está, lá vamos outra vez ao rosto, não é? O que é que as nossas relações provocam? As relações provocam sempre toques na nossa existencialidade. Yeah. E, portanto, há coisas que eu me posso incomodar, que vai tocar com o que eu aprendi, com a minha história, eventualmente com um trauma inconsciente, eventualmente... Mas se me toca, e volto para o exame de consciência, eu senti isto, o que for. E de sermos honestos com isso, não é? Que eu acho que não entrar em autoenganos, sim. Estavas a falar aqui há bocado sobre o amar e gostar. É porque há mesmo as pessoas que eu mais amo na minha vida, não é? Os meus filhos, o meu marido, os meus pais, há momentos em que eu não gosto deles. Sim. E acho que é mesmo importante admitirmos isso. É isso. Eu não os deixo de amar, mas naquele momento não estou a gostar. Sabes que às vezes acompanhar sobretudo, escutar quando há oportunidade, quando surge, mas, por exemplo, as mulheres quando acabam de ser mães, sobretudo pela primeira vez. Yeah. Há um artigo também de um laboratório de neurociência, Niakara, que eu sigo e vão publicando um outro artigo e neurocientífico sobre a matriciência, a alteração que acontece na mulher depois de ser mãe, a todos os níveis. E acompanhá-las, não é? Por vezes, o cansaço, as alterações hormonais, tanta coisa que está ali, as expectativas, as idealizações, tanta coisa, que quando se olha, e agora espero que se vá entender o que eu quero dizer com a linguagem, não é? De repente, entra-se numa emotividade e olha-se para o berço e está ali aquela coisa que de repente é estranha. Só que ao mesmo tempo eu tenho que amá-la. Calma. Sim, vais querer deitá-la pela janela fora.
Não o faças, obviamente. Mas me reconheço que a vontade... Reconhecer que está lá à vontade. E poder falar com alguém que não me vai julgar a dizer sim, há amor, sim, e não é um ou. Acho que o i tem tanta importância nessas coisas. E tenho vontade de deitá-lo pela janela fora. Agora, ajudar a tal validação que falávamos no início, e agora vamos trazer a racionalidade, depois de validada a emoção. Olha, mas porquê é que queres deitá-la pela janela fora? Qual é a tua necessidade? O que é que se está a passar? Será que tens tido descanso? Será que tens tido a oportunidade? De facto, se calhar ainda tiveste um parto que foi violentíssimo e, portanto, ainda está num processo integral hormonal que não tem nada a ver com uma vontade consciente, mas tem que ver com hormonas baralhadas que estão ali a trabalhar. Curiosamente, isto dá serenidade. A pessoa sentir-se validada, sentir-se compreendida, compreender o que se está a passar e se calhar perceber de, ok, a mim há muita violência e eu tenho que me afastar 10 minutos da criança que eu amo. Mas eu preciso disto. E se alguém me vai julgar por isto, é um problema da outra pessoa. Mas eu preciso destes 10 minutos de distância para depois, quando volto a pegar com esse amor que vai ser mais integrado. E compreensão traz regulação, não é? Esta compreensão. Isto, uma das... Mas só dizer uma coisa, só uma coisa. Sim, mas disseste isto porque eu acho que também, ainda voltando à questão política, ainda voltando, compreender não significa aceitar. De todo. Compreender a violência, porque eu muitas vezes preciso deste exercício, compreender realidades extremistas de partidos. Compreender não significa que eu aceito aquela realidade. Concordas? Ou que concordo. Sim, mas muitas vezes, ao se dizer, mas atenção, eu compreendo um agressor. Eu não estou a dizer aceito o que fez mal. Porque depois também nós... Não quer dizer que não vais fazer nada. Também, é isso, mas o compreender, ou seja, por exemplo, nós quando queremos acompanhar, por exemplo, ler os jesuítas ou mesmo os Estados Unidos que acompanham prisioneiros que cometeram atrocidades, e eles vão lá, ou seja, compreendem, não significa, porque isto depois de fazer a distinção, que aprovou o mal que ele fez, que concorda, porque acho que é importante também fazer estas distinções, porque muitas pessoas também se sentem mal quando de repente, mas eu compreendo, mas eu não posso dizer isto porque vão achar que eu afinal faço parte de... Não, tem nada a ver. Acho que é importante viver esta distinção e tomar consciência, no fundo, que é preciso ter compreensão da realidade para, de algum modo, depois poder ajudar a alterar. Exato. Há um vídeo, eu passava aos meus alunos e de vez em quando numa outra formação também passo, de um projeto muito interessante do Hans Arthur Bertrand, que pode-se encontrar no YouTube, foi há uns anos, que é um documentário que se chama Humans. Sim. Tu falas desse também no livro. E há um videozinho de um autor, de uma pessoa que está presa e que o amor vem do lugar mais improvável. Então ele começa a contar a história a dizer, o meu pai batia-me com cabos elétricos. E cada vez que ele me batia, dizia, eu faço por amor. Faço por amor. Então eu aprendi que amor é fazer mal. Só que aprendi, afinal, que o amor não é isso, pela pessoa mais improvável. Eu matei 2 pessoas, uma mãe e uma filha. E foi a mãe e a avó, e ela deu o nome Agnes, que mostrou o amor, me perdoando. Depois há um momento que de facto ele vem emoção, mas o modo como ele conta, só que para se perceber, eu acho que é interessante, eu gosto de mostrar este vídeo para dizer, se nós não ouvimos a primeira parte, é um assassino. Fez mal. Sim, fez mal. Não. Mas quando ouvimos a história, não é? Afinal, há uma compreensão de onde é que aquilo vem. E desperta a compaixão. O Beza van der Kolk, neste grande livro, O Corpo Não Esquece, é a tradução portuguesa, começa por dizer, nos seus inícios da residência de psiquiatria, tempos, não é? Que de facto muita coisa mudou, mas ele dizia que
quando iam aos sítios, às camas ou aos quartos, o bipolar, a esquizofrénica, a descompensada, obsessiva, não sei o quê, e aquilo fez-lhe um bocado de confusão. Que nem sequer se dizia o nome das pessoas. E no início começou a fazer os plantões de 24 horas, estar à noite, e de repente começa a vir uma outra pessoa e começam-lhe a contar a história. E foi aí que ele percebeu, não é? A quantidade de gente, por exemplo, abusada, e depois ele dá valores, e enfim, depois dos estudos, que depois esse abuso reiterado levou, de facto, à doença psiquiátrica. Mas o que ele quer dizer? Todos nós, todo o ser humano, até aquela pessoa que eu considero terrível, besta, para voltar a pegar, ou seja, o que é estas pessoas, quando, todas essas pessoas têm uma história. Todos nós temos uma história. Volto a dizer, ao dizer isto, não é de repente agora somos todos amigos, vamos todos dar as mãos dadas. Não é desculpar nada. Mas se nós vivemos, e sim a humanização é uma racionalidade, e aí sim a racionalidade dentro do corpo, que é a compreensão. E se nós começamos a partir da compreensão, é o que eu digo, por exemplo, se calhar há pessoas, não é? Também há fundamentalistas religiosos, mesmo dentro da igreja. Claro. E que há coisas que eu, por exemplo, não concordo, não é? No seu modo de agir, no seu modo de estar. Mas às vezes apetece-me estar com aquela pessoa, porque de facto há um momento em que eu estou bem, dizer, olha, vá, queres? Vá, vomita, deita cá para fora. Sim, até se calhar até me podes dizer que eu não correspondo aos padrões. Vá, deita cá para fora, vá. Já está? Já vomitaste? E agora? Podemos agora pensar em conjunto? Porque muitas vezes a gente vê, não é? E isso eu tenho-me apercebido. Pessoas, quando estão a defender o bem, eu estou a defender o bem, mas estão a defender com uma tensão tal e a pensar, pois estás de tal maneira a defender o bem que não estás a ver o mal que está a habitar em ti. E o modo como estás em amargura, em ressentimento. Então vá, precisas? Vamos lá vomitar. E não é, sou superior a ti, não. Estou aqui para te Tens escutar. esse espaço naquele momento. É isso. E precisamos disto. Sim, precisamos muito disso. E juntar isso é outra coisa que tu falas muito aqui no livro para tentarmos fazer um bocadinho um fim agora. Pois é, o tempo. É, não é? Porque a compreensão é mais a questão racional, mas ela acaba por ter um efeito emocional também. Mas também a questão do afeto. Sim. Não é? As duas coisas, quando eu te ouço falar, é um bocadinho isso que eu ouço, e quando penso naquilo que desafia o mal em mim, também hoje em dia, não vejo, né? As eleições, o que está a acontecer na política mundial nestes dias, desperta muito os meus demónios, muito. Sim. Demónios que conheço bem, Pois. Né? Que conheço bem e que não vivo na ilusão que vão desaparecer um dia. Lido cada vez melhor com eles, mas é que nós precisamos destas duas coisas, precisamos de uma base de afeto forte, né? Que provavelmente fez falta nestas pessoas que estavas a levar, e esta abertura de curiosidade e desejo de compreender, que estas duas coisas podiam mudar muita coisa. Uma das coisas bonitas também do Evangelho é Jesus tinha autoridade sobre os demónios. E de facto, quando nós temos consciência dos nossos demónios, e eu a partir de Jesus, com esta autoridade, o que é? A luz. A luz encontra sempre lugares na frinchas para entrares. Não é? Como diz o Leonard Cohen. É isso mesmo. E portanto, onde é que isso começa? Curiosamente no afeto. No toque consciente, no toque desde dar segurança ao bebê, à criança, com o abraço. E a afetividade, que não é, eu falo muito de abraços, mas não é o abracinho. Vamos dar aqui um abracinho. É mais do que isso. É mais do que isso, não é? Ou seja, o abraço no sentido de consciência, de pele, do sentir. O afeto, Inácio é o homem dos afetos, não é? Inácio de Loyola diz assim, o nosso fundador. E ele diz uma coisa muito interessante no início dos exercícios, que é os exercícios espirituais são um caminho para ajudar a ordenar afetos. Não é tirar afetos, é ordenar, porque os afetos também podem estar desordenados. Certo. E, portanto, quando eu ordeno os afetos, porque a realidade afeta-me. Cá está, eu vejo uma notícia, afeta-me.
Eu tenho uma boa conversa, afeta-me. Pode afetar negativa ou positivamente, mas afeta-me, a realidade afetar afeta. ou Não é? Portanto, o afetar de forma, claro, mais luminosa, que é o que se quer, mas que o trabalho interior vai-me ajudar a tomar consciência onde é que há aqui o desequilíbrio, o que é necessário. E a afetividade, que também é isso que foi muito entendida como muitas vezes que somos fofinhos, não tem nada a ver com isso. A afetividade tem a ver com esta consciência de presença, de afeto, de como é que a realidade me toca e como é que eu desde aí também me posso relacionar. E precisamos de ser mais afetivos. Tanto que eu insisto muito que é preciso, nas escolas, no mundo da educação, haver cada vez mais da educação para os afetos. A educação para a afetividade. Atrevo-me a dizer mais até da sexualidade, porque a afetividade vai integrar a sexualidade, certo, vai integrar a genitalidade, vai integrar tudo isso, porque o afeto, no seu sentido mais profundo e mais abrangente, vai integrar o ser humano. E precisamos cada vez mais desta educação para a afetividade, onde conscientemente se pode falar, pedagogicamente, obviamente, conforme as idades, da realidade. Porque o que acontece é que há muitos adultos que estão desafetados de si mesmos. Estão fora de si mesmos e, portanto, o que é que leva? A criar barreiras e a criar defesas. E nós estamos mesmo chamados a construir pontes. E pontes, antes de mais, com as nossas questões internas, porque essas pontes vão ajudar a construir depois pontos com os outros. E não ter medo do outro. Eu já deixo de ter medo do outro. O outro já não deixa de ser alguém que vai me provocar medo. Vai ser alguém que me vai provocar possibilidade. E então abre-se aqui uma possibilidade de encontro muito maior, uma maior consciência de síntese, de integração, no fundo quase atrevo-me a dizer de plenitude. Acho que nós estamos a precisar de plenitude. Estamos mesmo. Olha, se há alguma coisa que gostavas que falássemos antes de finalizarmos, que eu não levantei. É que eu tinha uma lista aqui de mais coisas, muitas mais coisas. Olha, mas prefiro que sejas tu a liderar agora. Uma das coisas que se calhar pode ser aqui desafiante, não é? Que as pessoas possam verdadeiramente buscar também a sua dimensão de espiritualidade. O silêncio que leva a boas conversas. O silêncio que leva a boa escuta, antes de mais, interiormente de quem somos. E silêncio de escutar o outro. O silêncio de tempo. Brincando, não é? As pessoas não se gosta, em geral, não se gosta do inverno. Mas é tão bonito porque há uma sabedoria do inverno, que o inverno quer convida ao recolhimento. E o recolher, quando nós permitimos este silêncio do recolhimento para nos escutarmos com o que estamos a sentir, então o que é que vai permitir? Que venha a primavera. Novos brotos, nova cor, nova luz. E talvez me pareça que seja também um desafio numa sociedade, de facto, de muito ruído, muita informação, muita coisa, possa haver também uma oportunidade de o silenciar. E de encontrar o espaço de, para quê? Não é um silêncio de me calar, mas é um silêncio de me encontrar, para que isso possa ajudar a promover, olha, novo encontro, nova possibilidade, nova vida. Por que é que temos tanto medo do silêncio? Eu sinto que muita gente tem medo do silêncio. Primeiro, não estamos habituados e como digo muitas vezes, não é? O silêncio, quando tu acalmas os ruídos exteriores, se não estás habituado, o silêncio vai-te levar aos ruídos interiores. E os ruídos interiores vão provocar medo. Cá está, afinal eu não sou tão boa pessoa como pensava. Não és nem boa nem má pessoa. És pessoa com material. Material existencial, material emocional, material de história. Então o silêncio vai-te ajudar a lidar com esse material e, no fundo, a lidar também com quem és. Sinto que também o que nós... falo por mim, não é? Eu não... Na minha educação não tenho grandes queixas a fazer. Os meus pais foi muito afeto e, em termos de educação emocional, foi muito... tive que aprender muita coisa na vida adulta, digamos assim, porque não foi acompanhada nas minhas emoções sombrias do início até o fim. Não aprendi a lidar com eles, não é? Porque foi a frase que eu mais ouvia quando eu estava triste ou magoada era: isto passa quando te casares. Se calhar foi por isso que demorei muito a casar, não sei, né? Mas isto passa quando te casares e
Algumas pessoas, noto isso muito hoje em dia com os pais, distraem muito as crianças da sombra. Não é? Quando as crianças entram no mínimo sofrimento, estão sempre lá para salvá-los. Não é? Se nós estamos sempre a ser salvos ou estamos a ser obrigados a reprimir aquilo que estamos a sentir, acho que o efeito é mais ou menos o mesmo. Não aprendemos a lidar com o que está aqui. Não é? Sim. Precisamente porque tem que ver com não termos tempo. Eu quero despachar, ou seja, quando... Se calhar pegando aqui num exemplo quando estava quando estive como professor e quando estava nos colégios, no mundo da educação, não é? Eu olhava para as crianças e eu insistia uma coisa que fui-me apercebendo e que eu hoje insisto, que é: não existem crianças mal comportadas. Pois não. Existem crianças mal amadas, mal escutadas, mal compreendidas. Isso mesmo. Que depois manifestam no mau comportamento, que tem que se Tudo pôr bem. limite, Isso, tem que se pôr limite, tem que se pôr, também não é, então deixá-las. Há um vídeo viral que publicaram, enfim, tinha uma coisa de dizer nos casamentos, agora já não posso dizer na brincadeira, mas que não, toda a gente já sabe, pronto, que eu fazia ali um pequenino teatro, enfim, nos inícios, sobretudo de casamentos, em que há muitas crianças, então eu brincava a dizer, eu vou já dizer uma coisa que fique já clara, tal, porque estou a ver aí muitas crianças e toda a gente, ok, lá vai o padre. Deixem as crianças serem crianças. Porque na sua tranquilidade, ou seja, se estão a ser constantemente, vão irritar mais, e depois ficam os pais irritados, tranquilos. Claro que houve uma série, isto é um vídeo, houve muitos comentários, obrigado, mas depois houve aqueles comentários de, agora então, vou ter quem escreveu a dizer, então vai entrar a subir pelo altar acima, vai não... Será que podemos ganhar distância e perceber como são as coisas? Obviamente vai haver ali uma organização. Até se me entrasse uma criança, subisse pelo altar, como já aconteceu, vou ter com ela. Pois. Vamos sentar com ela. Olha, e então, como é que estamos? Claro, obviamente, se a criança começa a partir alguma coisa, também vou impedir de... Sim. Se calhar vai ter que sair um bocadinho com o pai ou a mãe, não é? Qualquer coisa, Certo? pronto. Sim. Mas, agora, não só que as crianças não são... não há crianças ou adolescentes mal comportados, mas mal amados, precisam de compreensão. E outra coisa que também insisto até a exaustão, e repito, que é: a criança e o adolescente não são adultos em miniatura. Porque biologicamente, quando nós falamos de corpo, não é? Também nesta matéria, biologicamente, emocionalmente, psicologicamente, estão-se a estruturar, neurologicamente, estão-se a estruturar. Pronto. E dizia, ou seja, olhava para as crianças e olhava e me via muitas vezes, mesmo... Imagina, tivemos um aluno que foi expulso de várias escolas e pediram para ir lá para o curso profissional. O que é que nós pensamos? Olha, esta pessoa, esta criança, este adolescente, não pode entrar sem mais numa sala de aula. Então, combinámos entre nós, e calhou-me a mim um dia, depois outro educador, que é: vamos passear com ele. E assim foi. Claro que, obviamente... Sim, a bufar, porque todos hoje uma bosta. Jeca. Mas que eu adulto liberta. Precisas. Depois, aos poucos, foi sendo integrado. Eu acho que é isto, ou seja, dar espaço, dar ao cuidar, à manifestação emocional. Só que porquê é que não há espaço, ou porque também não há tempo? Porque como nós adultos, ou seja, como estamos mesmo muito ocupados com muita coisa. Por isso é que eu acho que a sabedoria do inverno, e sim, sou romântico nesse sentido, há aqui às vezes um naif, mas também não, se for aí, a gente também não volta ao essencial, que é: o que é verdadeiramente importante? Eu tenho que sair todas as noites, eu tenho que, ou seja, então porque é que, ou quando estou há um vídeo, creio que é do Porchat, que diz: mas espera aí, eu não tenho que ser constantemente a criança e o adolescente na cena. Se eu sou pai, eu digo muitas vezes, não se tem filhos. É-se pai, é-se mãe. Se eu sou pai, algumas coisas mudaram. Não posso continuar a ser o que era antes, porque houve uma transformação. E, portanto, quando se dá esta atenção, volto a dizer, por isso é que é preciso trabalho interior, e quando há um silêncio, quando há espaço para
validar as emoções, todos nós ganhamos. Todos. Quando nós damos espaço, ultimamente, então, se calhar de uma forma, para a verdade, para aquilo que é, dói, é alegria, é limite, é possibilidade, aquilo que é, quando damos espaço à verdade no seu sentido de autenticidade, então temos a humanização a acontecer. Eu atrevo-me a dizer que é aí que o divino também acontece. É. Falar contigo oferece-me esperança. Que bom, Okay? que bom. É bom. São os valores que transmites, a simplicidade com que falas, ao mesmo tempo que falas sempre de uma forma muito poética também. Obrigada, Paulo. Foi Obrigado um a ti pelo prazer. convite. Espero que não vai demorar 8 anos até a próxima. Não. Mesmo, obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.